cumprimentos ao senhor. Um pequeno à parte, vereador Libardi. Uma parte, vereador Cláudio. Opa. Sendo transparente, como eu sempre sou, eu gostaria de começar agradecendo ao Mauro Pereira. Na semana passada estivemos em Brasília, eu, o vereador Pedro e o vereador Wagner Petrini. Ele prontamente se dispôs a estar conosco no aeroporto e posteriormente cumprir as agendas conosco. Embora eu e a vereadora Andressa sejamos da oposição ao governo Adiló, algumas coisas precisam ficar claras. Nós temos uma lei que autoriza o ex-deputado federal Mauro Pereira a contratar um apartamento funcional. Ele não o contratou. Está morando de favor na casa de um outro deputado, então isso precisa ficar ressaltado. Eu comentei com o vereador Wagner que achava estranho a base do governo não falar sobre isso. Então, falo eu aqui, agradecer a gentileza do Mauro, que nos levou até os gabinetes dos deputados, e parabenizar, de imediato. Uma parte, vereador. Obrigado, vereador Cláudio. Fico feliz também, e por isso que tenho o maior respeito por Vossa Excelência, porque você é um vereador de oposição que conhece muito e sabe reconhecer um momento. Vereador de oposição, falando então nessa questão do Mauro Pereira, do escritório lá em Brasília, aqui do governo Adiló, que muito ajuda, mas ajuda quem vai a Brasília, quem sabe da dificuldade de conseguir uma agenda, um recurso em algum ministério, e a diferença de chegar com alguém que já é da casa. Então, parabéns pela posição de reconhecer o trabalho do Mauro Pereira em Brasília. Parabéns, vereador. Obrigado pela gentileza, vereador. Vereadora Andressa. Vereador Libardi, eu queria falar só sobre essa questão do STF. O vereador Caleb comentou sobre neutralidade e tudo mais, sendo que imparcialidade dos juízes, enfim, dos ministros, mas a imparcialidade ela deve ser olhada para a questão política, porque as instituições democráticas, o STF está lá justamente para nos fiscalizar e verificar se a nossa democracia está sendo atacada ou não. Porque o vereador Libardi já trouxe as informações outro dia que a maior parte dos ministros do STF não tem posicionamento à esquerda. Se a gente for olhar a questão histórica, não é sobre esquerda ou direita, é sobre quem ataca a democracia ou não. Agora, uma coisa precisa ficar claro, vereador Libardi, várias questões deveriam ser olhadas de forma com mais atenção para essa questão da neutralidade. Uma coisa que eu acho que não se mistura, por exemplo, é política e religião. E nós vimos o Silas Malafaia, o pastor do vereador Caleb, sendo um dos coordenadores, uma das pessoas articuladoras. Só um minutinho, vereadora. Sim, só um pouquinho, vereador Cláudio. Vereador Caleb, só um minutinho. Só um minutinho, vereador Caleb. O senhor solicitou uma questão de ordem. 209, pois não, presidente, que ela retire dos anais. Retire dos anais. É meu pastor. Ok. Malafaia é pastor no Rio Obrigado, vereador Caleb Garbim. Sou vereador em Caxias, não? Obrigado, vereador Caleb Garbim. Vereadora Andressa Marques, retira dos anais? Não, vereador Caleb, outro dia estava aqui defendendo o Silas. Segue na parte, vereadora Andressa Marques. Eu só queria sugerir, vereador Libardi, dois documentários para quem se interessar em olhar mais para essa questão da democracia dos atos do dia 8 e para essa confusão que se faz entre religião e política no nosso país. O primeiro é A Democracia Resiste e o segundo é o Apocalipse nos Trópicos, que mostra como religiões foram instrumentalizadas para falar que Bolsonaro era um representante de Deus na Terra, sendo que, cruz credo, coitado de Deus, coitado de Jesus, e diabo que espera essa gente no dia que eles estiverem indo. Obrigada, vereador Libardi. Nada, obrigado pela gentileza da senhora. Vou responder a uma questão que para mim é importante. O vereador Ramon questionou Uma parte, vereador, se possível. quais seriam os crimes cometidos por Bolsonaro nessa tribuna. Vamos lá. Organização criminosa e armada. Foi encontrada uma minuta de um golpe de Estado e entregue pelo Mauro Cid. Desenvolvimento do plano Punhal Verde e Amarelo para assassinar o presidente da República e o vice-presidente e o ministro Alexandre de Moraes. 516 citações a Bolsonaro quando autorizava a implementação desses planos. Abolição do Estado Democrático de Direito. Parafraseando Bolsonaro, já tentei trocar essa gente da segurança no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou, eu não vou esperar. Minha família tá de sacanagem? Estou armando o povo. Quero todo mundo armado. Eu não vou falar com vocês porque vocês deturpam e potencializam.
Minuta do decreto do golpe. Relatório da Polícia Federal. Dano qualificado na União. Vamos falar que não destruíram a Câmara dos Deputados agora? Vamos falar que não destruíram o Palácio do Planalto? Vamos falar que não rasgaram um dali inteiro? Vamos falar que não destruíram o relógio? Vamos falar que não houve deterioração na Praça dos Três Poderes? O que aconteceu foi uma tentativa de golpe de Estado. E a lei é clara ao determinar que a pena é para tentativa de golpe de Estado. Porque quando se consolida um golpe de Estado, não há como haver pena. Por fim, queria agradecer à Secretaria de Obras pelo atendimento das minhas demandas. Rede de esgoto no Jardim do Lago, rede de esgoto no século XX, buracos lá no Brandalize. Parabenizar o secretário, meu amigo Lucas Suzin, o diretor de obras Marcos Oliveira, que também estava de aniversário no dia de ontem. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra...